Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje teremos mais um relato de EQM, ou experiência de quase morte, que é esse fenômeno tão importante, tão impactante, onde pessoas doentes ou com problemas físicos acabam saindo do próprio corpo e entendendo o que existe na vida após a morte. Mas antes do relato de hoje, eu gostaria de pedir para que você, se tem interesse em temas como a própria EQM, temas transcendentes, ou que mesmo falem de expansão da consciência, para você se inscrever no canal, porque assim você vai ser avisado dos novos vídeos e também de lives e outras publicações que a gente faz aí para os inscritos, tá bem? Se tiver interesse também, ao lado do botão de se inscrever, tem um botão Seja Membro. Para os membros, você vai ter lives exclusivas que fala sobre como sair do corpo, ou melhor dizendo, as técnicas para sair do corpo. Tem vídeos exclusivos de temas mais polêmicos. E para os membros, em toda live, a gente vai fazer agora um sorteio de uma mentoria exclusiva e o membro vai sorteado, vai poder fazer ali. Vai ter um papo exclusivo pelo Zoom, tá bem? Se você também tiver interesse, veja nossas redes sociais, porque além de vídeos, lá a gente coloca imagens, fotos e outros conteúdos que também pode te interessar bastante. Então, se for de interesse, siga lá nas redes sociais, tá bem? Então, entrando no caso de hoje, já para falar assim do relato dessa vez, é um relato bem interessante, vocês vão poder ver vários temas particulares e aconteceu com uma pessoa chamada Mark, sobrenome identificado como W, sempre lembrando que esse quadro aqui, chamado de Voltei para Contar, são de pessoas anônimas que não quiseram se identificar, tá certo? Mas pesquisadores científicos coletaram seus depoimentos. Essa EQM aconteceu no ano de 1985, lá no Reino Unido, e a causa foi um ataque de asma. Então, o Mark começa o seu relato da seguinte forma. Percebi que minha respiração estava ficando muito ruim, como se uma pedra estivesse pressionando meu peito. Meus olhos estavam fechados e eu estava apenas me concentrando na respiração. Parei de ouvir qualquer coisa acontecendo ao meu redor. A ambulância chegou tarde demais. Chegou um momento em que era muito dolorido respirar para mim. Eu sabia que eu ia morrer. Tudo estava preto na minha cabeça. E eu apenas esperava o momento em que eu simplesmente iria parar. Só que ao invés disso, toda a minha consciência pareceu sair do meu corpo e se concentrou na minha cabeça. Eu estava sem qualquer dor, embora ainda no meu corpo. Me lembro de pensar: a natureza pensa em tudo. O final seria indolor. Curiosamente, eu estava inteiramente consciente durante tudo isso, no sentido de que minha mente ou eu, o eu pensante, estava totalmente clara o tempo todo. Não havia lacuna na consciência. Então eu vi faíscas brancas na minha cabeça, seguida por faíscas vermelhas. Minha mente começou a piscar em branco preto, como um velho aparelho de televisão. Foi nesse ponto que pensei que simplesmente perderia a consciência e morreria. E então pareceu que eu saltei do topo da minha cabeça e me arrastei para cima. Havia um vazio preto e aveludado. Me lembro de pensar que se eu estivesse morto e tivesse que suportar uma eternidade disso, seria até suportável, mas bastante vazio. Olhei em volta para o meu corpo e senti repulsa por aquilo morto. Também foi um alívio estar fora disso e me livrar do meu corpo doente. Eu vi o fardo que tinha sido durante toda a minha vida. Ao olhar em volta, percebi um pequeno ponto de luz sobrenatural à distância. Então me movi em direção a ele. A luz ficou maior e eu me movi em direção a ela.
Embora me sentisse seguro, também estava preocupado. Comecei a me preocupar com a necessidade de orar a um ser divino. Me preocupava que a verdade não fosse budista ou cristã, mas outra coisa. Achei que deveria orar a Deus para me manter seguro e obter o nome correto e preocupado em obter o nome correto para Deus. Qual tradição religiosa eu deveria falar? Tudo isso me parece muito engraçado agora. Só que em toda essa experiência, nada me veio como um nome ou um cartaz pendurado no pescoço. Eu também tive um forte sentimento de que eu tinha morrido e feito tudo isso anteriormente. A experiência era muito familiar. Me lembro de pensar: o quê? Morto novamente e nada feito com a minha vida? Eu também tive uma sensação aguda de que eu tinha me matado. Na minha realidade terrena, eu não havia me matado porque eu havia morrido de um grave ataque de asma. Só que vi minha vida e todas as coisas que aconteceram nela foram causadas por mim mesmo. Até mesmo um ataque de asma aleatório, por ter problemas de saúde desde o nascimento, que parecia que o acaso era de fato autoprovocado. Vi que a minha vida havia chegado a um beco sem saída em vários aspectos. E eu tinha perdido a noção de que para o que eu servia. Eu estava no primeiro semestre em Oxford na época, então, de muitas maneiras, não havia razão para ver as coisas dessa maneira. Mas eu estava infeliz. E assim o fim chegou nesta forma, e eu tinha feito tudo isso. A luz tornou-se enorme agora e era claramente algum tipo de ser. Estava encantado com meu retorno e parecia me conhecer muito bem. Eu diria que houve muitas risadas. O ser era uma presença de amor, alegria, inteligência e poder avassalador e bastante surpreendente. Eu parecia estar dentro dele e experimentava essa existência e ser surpreendentemente alegre como eu mesmo era. Eu senti como era ser essa grande luz consciente e inteligente. Talvez essa experiência tenha sido um presente. Outras coisas aconteceram depois disso. Eu parecia me tornar menor de novo. E eu estava determinado a chegar a um ponto em que as distinções subjetivas e objetivas se dissolvessem. Ou melhor, a um ponto em que a relação de julgamento entre mim e o outro pudesse sumir. Acho isso difícil de explicar. Mas será que tive algum tipo de vida anterior como budista? Eles são bastante rígidos sobre não serem levados por visões pós-morte. Como nunca havia feito meditação, parecia saber muito sobre concentração da mente, o que achei estranho. Me foi mostrado nesse estado pós-morte como uma mente quieta produz uma linha calma, e como uma mente desorganizada e desconcentrada produz uma linha como uma cadeia de montanhas. Me lembro de pensar: é assim que as montanhas são feitas. Também me foi mostrado a Terra de uma grande distância, e a Terra foi envolvida por um grande ser de luz que irradiava algo rosa em torno de si e da Terra. Era um ser de puro amor. Eu me perguntava se esse ser que estava envolvendo a Terra era Jesus. Um ponto de luz rosa pareceu pulsar com a menção do seu nome. Nesse ponto, percebi que realmente havia morrido. De repente, fiquei horrorizado com a ideia do sofrimento que isso causaria à minha mãe. Eu implorei e rezei para ser devolvido para voltar. O que aconteceu imediatamente?
E eu estava caindo no que parecia ser um ar ou uma atmosfera de neblina, lama e chamas, se intensificando quando alcancei meu corpo. Foi um alívio voltar quando eu estava sendo carregado para a ambulância. Suspeito agora que tudo levou cerca de 5 a 10 minutos. Muito interessante aí o relato do Mark. Tem vários pontos que a gente pode colocar aí em destaque. Bom, o primeiro deles é essa questão dele sentir, né, que ele estava dentro do próprio cérebro físico. Esse tipo de ocorrência, ela é mais comum em experiências fora do corpo, que são geralmente autoinduzidas. Porque veja, mas isso já é uma experiência fora do corpo, ok? Porque assim, tem relatos de pessoas, por exemplo, que elas sentem que a consciência delas encolhe. Então eu já vi pessoas, por exemplo, que se sentiram encolhidas também da cabeça, ou pessoas que se viram, por exemplo, dentro do próprio abdômen, mas assim, ela estava tão pequena que ela relatava que o abdômen dela parecia um hangar, sabe? Parecia um local ali feito para aeronaves, de tão grande que era. Então, assim, existem casos onde a pessoa sai do corpo e ela se expande, ela pode ficar com 2, 3 ou mais metros de altura, e há casos onde a pessoa também acaba diminuindo e se deslocando para dentro do seu corpo. E no caso do Mark, ele saiu, né, do corpo e ele foi para dentro da sua cabeça. E ali sumiu toda a dor, todo incômodo que ele tinha. Ele viu faíscas, viu ali a imagem parecendo televisão antiga, preto e branco. Ele falou: pronto, agora simplesmente eu vou morrer. E nada disso aconteceu. Pelo contrário, ele saiu do seu próprio corpo físico. Interessante colocar que ele se viu num vazio preto e aveludado. Alguns ambientes extrafísicos, ou seja, alguns ambientes em outras dimensões, em outros planos ou mesmo fora do corpo, o termo que você quiser usar, mas certos ambientes extrafísicos, eles parecem ser realmente aveludados, parece que eles têm uma textura muito própria e cada um varia de um para o outro. Mas é uma textura que parece que está no ar, é uma coisa assim diferenciada. E isso ele percebeu. Eu digo isso porque eu já tive experiências assim também. Então ninguém precisa ter EQMs para sair do corpo e para ver o que existe após a morte, tá? A gente fala disso inclusive lá para os membros, que é você pode sair do seu corpo usando técnicas, tá? Pode acontecer espontâneo, mas você pode provocar isso e não tem mal nenhum, tá? Isso não tem nada de errado. Então ele, né, nesse processo ali, ele percebeu um ponto de luz, né, naquele ponto ali, que um ponto de luz minúsculo que irradiou para ele. E aí, e naquele processo todo, você veja que é a confusão que as pessoas fazem. Ele pensou, mas espera aí, será que agora eu preciso rezar para alguém? Será que tem uma linha do conhecimento que eu devo chamar? Será que eu devo chamar, implorar por Deus? Mas qual é o nome de Deus? Quer dizer, por quem que eu realmente chamo? Então, todas essas confusões que trazem a pessoa a fazer, mas espera aí, será que eu preciso evocar alguém para que aconteça uma coisa de boa para mim, para que eu não tenha nenhum prejuízo, para que eu não fique mal? Claro, nada disso importa fora do corpo, nada disso importa no MQM. Isso são mais questões pessoais, são mais às vezes dúvidas que as pessoas têm, inseguranças que elas levam, inclusive nesses contextos fora do próprio corpo físico. Ele até se questionou, mas será que, e se não for dentro do cristianismo, se não for dentro do budismo, será que tem uma coisa errada? O que acontece e tal? E pela própria questão que ele coloca depois, né, que ele suspeitava que ele tinha uma vida passada como budista, leva a crer, né, leva a gente a entender que ele tem uma conexão maior em relação a essas duas linhas em função aí do seu passado, em função do que ele já viveu no seu histórico multiexistencial, ou seja, no seu histórico de múltiplas vidas ou múltiplas existências. Agora, um ponto que chama muita atenção é justamente ele entender que a morte não era uma coisa única, não era a primeira vez que ele estava passando por isso. Quem já teve experiências de retrocognição, ou seja, de memória de vida passada, também percebe isso. E olha que ponto, né, que é para chatear. A gente vê que como a própria EQM, a gente diz que ele é um puxão de orelha, que é um sinal de advertência, um sinal de alerta. Tanto que, quando ele estava naquela situação, olha o que ele pensou. Ele disse o seguinte: o quê? Morto novamente e nada feito com a minha vida? Olha só que reflexão importante. Primeiro, ele entendeu, ninguém disse para ele, ele mesmo entendeu. Se ele tivesse morto naquela hora,
ele teria mais uma vez fracassado, mais uma vez pisado na bola, mais uma vez nadado e morrido na praia. Então, morto mais uma vez e a minha vida não valeu de nada. Quer dizer, pouco investimento em autoconhecimento, pouco investimento em evolução pessoal, pouco investimento em fraternidade ou na assistencialidade em ajudar os outros. Uma vida que a pessoa espremeu, ela fez ali um check-up, deu uma geral, e o sentimento foi de vazio, foi um sentimento que ele tinha ali, estava mais uma vida desaproveitada. Inclusive a própria sensação, né, dele, esse sentimento de ele falar que ele, né, ter tirado a própria vida, por quê? Porque ele entendeu que tudo que se passava com ele, inclusive as questões de saúde, sempre tinha um processo da própria consciência dele. Ele viu que a própria asma dele, desde cedo, desde recém-nascido, era autoprovocado. Ele pôde entender que havia um componente ali muito forte de relação dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas energias acabavam provocando tudo que ele tinha de bom e de ruim. E realmente isso a gente percebe que em várias experiências que há esse tipo de revelação. Porque há pessoas que onde a doença dela é de fato autoprovocada. Então a consciência tem o poder de provocar inclusive enfermidades em si mesmo, com certeza. Essa materialização de doença chamada de somatização, em muitos casos ela é muito séria, tá? Então a consciência pode fazer isso consigo mesma, de modo consciente ou inconsciente. E a leitura que ele teve foi de que justamente o que tinha se passado com ele era um processo pessoal, era um processo que era uma escolha que até certo ponto ele tinha feito. Pessoas escolhem nascer com certas doenças, também acontece. Mas não é porque a pessoa é masoquista, não é porque ela gosta de sofrer. É porque algumas doenças também vão provocar nelas mudanças, reflexões, ou mesmo não vai deixar ela se desorganizar. Então, certas doenças podem ser provocadas, ou pode ser, melhor dizendo, planejadas antes do renascimento, de modo sadio, tá? Tem consciência bem lúcida que faz isso. Mas estudo de caso pensar, tudo tem uma função específica. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas certas doenças, certas pequenas doenças, inclusive, podem ajudar a pessoa a não sair dos trilhos, a não se desviar do seu propósito de vida. Mas no caso dele aqui não tem nada disso. Era doença pela doença e ele, até naquele instante, ele viu que a vida estava desaproveitada. Ele poderia fazer algo em relação a isso? Com certeza, ele poderia sair disso transformado, e se o Mark foi inteligente, ele conseguiu ali se esforçar e fazer com que a vida dele fosse mais produtiva e mais útil em relação a si mesmo, em relação aos outros. Tudo isso é importante colocar. Agora, é importante também frisar que na experiência dele ele viu que aquele pão de luz se tornou um ser ali cheio de amor, de inteligência, era uma consciência mais, não vou dizer mais evoluída, mas mais madura ou mais lúcida, vamos colocar assim, que é o que nós chamamos de amparador, que também na EQM é conhecido como ser de luz. Alguns chamam de mentor, de guia, assim por diante. Mas era um ser que estava ali o ajudando. Trocaram risadas. Ele também fez um acoplamento energético, onde ele se sentiu dentro daquele ser, pôde sentir como é estar transbordando paz, alegria, irradiando tantas coisas positivas. Ele fez uma... Perceba no relato que ele fez, ele se colocou no lugar do outro, mas não metaforicamente, não só um jogo de palavras. Ele realmente, assim como ele ficou dentro da própria cabeça, dentro do próprio corpo, ele conseguiu até certo ponto se sentir dentro do corpo do outro. Isso é chamado um fenômeno chamado de acoplamento energético, que pode chegar também até o ponto da assimilação energética, onde você se sente totalmente assimilado com o outro, sentindo-se exatamente como o outro vive, pensa ou se manifesta, tá? Isso é muito possível, ok? E aí também ele, né, percebeu que foi mostrado para ele o quanto que uma mente quieta produz um processo de acalmia, e quanto que uma mente desorganizada, pensamentos barulhentos também desorganizam e criam ondulações, inclusive graficamente, como ele viu. Então, ele viu o quanto que uma mente focada, organizada, quieta, equilibrada é importante para a evolução.
é importante para o nosso contexto ali de crescimento pessoal. Então, se você é o tipo de pessoa que tem pensamentos, sabe, o tempo todo incontroláveis, que você não consegue focar, que você não consegue, tem dificuldade de ter essa acalmia, essa tranquilidade íntima, vale a pena trabalhar isso, tá? Urgentemente, para o seu próprio bem, porque isso equilibra suas energias, aquieta suas emoções e te deixa mais predisposto a conectar com seres mais equilibrados, com dimensões superiores e assim por diante. Então, é muito importante esse processo de equilíbrio, de estar bem consigo mesmo, né? E contar também, aqui, só para fechar aqui minha breve análise, daria para aprofundar muitos temas aqui, mas para fechar essa breve análise, a questão do ser lá, que ele se viu fora da Terra e viu um ser de luz, ele emanando energias meio rosadas para a Terra e tudo mais. Era também um ser ali, aí esse sim dá a entender que seja um ser mais evoluído, mas assim como esse, existem muitos outros que nos ajudam e que fazem o possível para que o nosso planeta seja bem mais equilibrado e fique cada vez mais harmônico dentro do possível. E esses seres evoluídos não evoluem por ninguém, mas eles ajudam dentro das possibilidades e respeitando sempre o nosso livre arbítrio. E você, já teve alguma experiência semelhante a essa? Já se viu fora da Terra? Já viu um ser de luz emanando, radiando energias para você? Já achou, já suspeitou que você viveu alguma linha do conhecimento passado? Já foi budista no passado? Já foi hindu? Já foi taoísta? O que você acha que você já foi? Que linhas do conhecimento, que religiões que você já passou aí, né, anteriormente? Outra coisa, você já se viu dentro de algum local do seu próprio corpo? Já se viu dentro da sua cabeça, dentro de um pé, dentro de um fígado, dentro do estômago? Não estou falando de fome, tá? Você realmente se encolher a tal ponto como ele já fez? O que dessa experiência você já ouviu falar? O que você nunca ouviu falar? Escreva aqui nos comentários. É sempre importante ouvir o que você pensa, é sempre importante ouvir o que cada um aí já teve de experiência, o que cada um, como é que você processa esse tipo de informação. Muito séria, você duvida de alguma coisa parece real, como é que você lida com tudo isso? E sempre lembrando, se você quiser contar aqui o seu relato, se você quiser passar suas informações que você já vivenciou, escreva para o nosso e-mail, a gente pode marcar, fazer uma gravação de você contando como é que aconteceu com você. Caso por razões pessoais, você também, assim como o Mark, prefira ficar no anonimato, enfim, sua família não aceita, seja lá os motivos que você não queira, também você pode descrever, escreva o seu relato mais neutro possível, sem exagerar em nada, sem omitir nada. Coloque só o seu primeiro nome e eu posso ler o seu relato aqui. Será o maior prazer poder contribuir, poder passar para frente essas experiências que você teve, que você guarda aí só com você, com medo de falar, com medo de se expor, quando na verdade são milhões de pessoas ao redor do mundo que já passaram por isso ou que também se interessam por esse tipo de assunto, tá certo? Bom, gente, é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu like, cada like é importante, ajuda ao YouTube entender que o vídeo ele é relevante e ele distribui para cada vez mais pessoas. Então, se possível, curta, se inscreva e compartilhe, tá certo? Então, mais uma vez, meu nome é Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.